Olá, bem-vindos a mais um programa Brasil, Nosso País em Transformação. Sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente, aqui na Uninter. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, aborda uma situação que estamos vivendo praticamente há um ano, grande parte da população, né? Vai envolver vida profissional, vida educacional, que é o home office. Como desenvolver a vida educacional, a vida profissional, como está sendo toda esta nossa vida, a andança nossa por essa pandemia, né, em home office. E para tratar desse tema, nós temos um convidado muito especial, o professor Ademir, que é psicólogo e mestre em sociologia. Bem-vindo, professor Ademir. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, dividir algumas percepções, né, aí com o nosso público, alunos, pessoas do mercado, falar um pouco aí de um assunto extremamente relevante, né, não só hoje, mas sempre foi, né, administrar o nosso tempo, né. Exatamente. A administração de tempo é algo assim que preocupa e muitas vezes a gente tem a sensação de que está delimitando corretamente, trabalhando com o tempo corretamente, mas sempre fica uma lacuna aqui, uma lacuna ali. Como a gente vai administrar esse tempo em administração ou a gestão desse tempo com a nossa vida em home office? Nessa atualidade que a gente é tão cobrado, né, professor Ademir? Sim, sim. Quer dizer, uma nova realidade. Acho que a primeira coisa, né, professora Sandra, é você tomar consciência que isso é a nossa vida hoje, né? Igual nós trabalhamos no Uninter, 98% das pessoas estão fazendo home office. Ou seja, eu não tenho muita escolha, eu tenho que trabalhar aqui, né? Esse é meu canto, felizmente eu tenho um canto, né, que é meu escritório, não sei o quê. E outras pessoas têm outras realidades, mas as pessoas precisam se adaptar a essa realidade. E aceitar essa realidade para fazer a gestão do tempo é a primeira coisa que tem que acontecer. Né? A pessoa tem que tomar essa consciência, a pessoa tem que entender que essa é a nova vida dela. Né? Falou-se tanto do novo normal, né? Eu acho que a gente vai ter e está tendo uma nova vida pós-pandemia, né? Ou dentro ainda, porque nós estamos, né? E as perspectivas no nosso caso é que 2021 inteiro ainda guarde muito do que a gente está passando, né, agora no começo do ano. Nada vai mudar drasticamente até o final do ano. Então, aceitar essa situação, né, aceitar essa realidade, aceitar essa condição é a primeira coisa. Porque quando eu aceito essa condição, eu já diminuo uma coisa que é o sofrimento, né? Que a administração do tempo causa sofrimento. As pessoas sofrem, né, por não fazerem uma boa gestão do tempo. Então, essa questão delas, primeiro, aceitarem essa condição, aceitarem que eu estou em home office, e se eu não tiver também, essa aula também serve, né, porque eu preciso administrar meu tempo estando trabalhando na empresa ou trabalhando em casa, né. Então, tomar essa consciência que eu, Ademir, você, Sandra, e cada um que nos ouve, nos ouvirão, tem só 24 horas, né? Ao menos, né, o povo costuma dizer que o tempo é democrático, né? Eu tenho 24 horas, você 24 horas, nosso gestor 24 horas, nosso cliente, nosso aluno, todo mundo tem 24 horas. Por que alguns conseguem, né, avançar, organizar e fazer essas 24 horas algo menos estressante, menos sofrido, menos doloroso, menos causador de estresse? Por quê? Porque as pessoas tomam essa consciência e tomam decisões e ações, né, que levarão ela a trabalhar melhor com essas 24 horas. Lembrando-se sempre, né, que a gente devia, para começar, né, dividir, né, no tripé dormir, trabalhar e descansar e ter lazer, né? Então, tem gente que ou põe tudo no lazer, ou põe tudo no dormir, ou põe tudo no trabalho a maior parte dessas 24 horas.
e qualquer excesso, né, professora Sandra, não será perdoado, né? O tempo, que é o maior dos senhores, né, como diz a música, que ele não perdoa, ele vai cobrar a distribuição que fizermos, a como nós vamos gastá-lo. Então, dividir, a princípio, nesses 3 grandes blocos é a primeira coisa, né? Então, dedicar 1/3 do tempo a dormir. Eu durmo pouco. Tudo bem, mas você pode ficar inerte por 8 horas, né? Você pode ir para a cama, ficar na cama, fazer uma leitura agradável, fazer até o planejamento do seu dia ainda na cama, ou seja, dedicar 1/3 do seu tempo ao descanso, que seria o dormir, né? E as outras mais 8 horas dedicadas ao trabalho, em média, né? Porque com isso eu não estou dizendo que você não possa fazer 12 horas num dia, 10 no outro e 6 no outro, né? O que você não pode é entrar naquele ritmo de fazer 10, 12 horas todos os dias. Aí as 8 horas do sono vão se perder, as outras 8 horas que é para cuidar das coisas da casa, que é para fazer as suas refeições, né? Que essa é outra coisa que eu acho que é importante, relevante, é você distribuir o seu tempo para cuidar de você, né? Porque se você não fizer o tempo, né, também vai cobrar, né? Com infarto, com queda de cabelo, com problemas de pele, com problemas de estômago, com problemas de insônia, né? O tempo ele não perdoa. Então, reservar um tempo também para cuidar da sua alimentação, daquelas 8 horas, cuidar da sua casa, cuidar do seu espaço onde você vive, né? Cuidar dos seus, né? Ou seja, mandar uma mensagem para a mãe, né? Eu, antes disso, a minha mãe mora em Maringá, sou de Maringá, né? Moro aqui há muitos anos, mas sou de Maringá. Então, assim, já mandei uma mensagem para minha mãe, dizendo bom dia, perguntando como estavam as coisas. Ou seja, estava aqui já no escritório, né? Revendo algumas coisas que eu achei que seria importante, mas entre uma coisa e outra resolvi cuidar também dos meus, né? Minha mãe, uma figura importantíssima na minha vida e na vida de todos que têm o privilégio ainda de tê-la, né, por perto, né? Então, assim, esses cuidados melhoram a minha qualidade de vida e melhorando a qualidade de vida, melhora a minha performance, melhora o meu desempenho, melhora o meu relacionamento, melhora a minha disposição, melhora a minha motivação. Então, dividir nesses 3 blocos, eu acho que esse é o primeiro passo. O do descanso, né? Procure um especialista em sono, que ele vai te dizer, né? Não coma nada pesado, não beba bebidas com cafeína depois das 17 horas, evite atividades físicas muito forçadas, né, antes de dormir, tome um chá, um leite morno, toda aquela história. Então, você procura especialista, eu não sou especialista em sono, né? Mas, para ouvir, né, e cuidar disso, acho que vale a pena ler também aí algumas coisas. Porque se eu também não tiver uma qualidade de sono, isso vai impactar no meu humor, na minha disposição, na minha criatividade, na minha disposição para os relacionamentos, na minha paciência, né? Quando a gente dorme mal, você já acorda assim, querendo catar alguém pelo pescoço logo cedo. Quando você dorme bem, você olha assim, fala, vou levar meu dia mais zen, vou levar mais na boa, olha que céu lindo, né? Tá um calor lascado hoje em Curitiba, coisa, né, pouco comum. Então, assim, vamos ter gratidão pelo calor também, né? Quando eu tenho gratidão, quando eu exerço essa capacidade de observar o mundo à minha volta e agradecer mais do que reclamar, eu me torno um ser humano melhor e torno os ambientes por onde passar melhor. Então, acho que essas 8 horas me permitem melhorar o meu estado de humor, né? E com o estado de humor melhor, eu produzo mais, me relaciono melhor, eu trabalho, né? De uma forma mais estruturada e mais organizada. As 8 horas, né, que fica lá para eu preparar minha comida, para eu cuidar dos meus cachorros, eu tenho 2 cachorros. Quem tem gatos, periquito, papagaio e coisas do gênero, né, também tem que reservar um espaço para cuidar, né, das suas roupas, do seu quarto,
do seu quintal, quem tem o privilégio de ter um quintal, né? E também que é uma fonte, eu gosto das minhas plantinhas, eu moro num sobrado e eu tenho minha horta vertical, né? Então, eu tenho lá minhas plantas aromáticas, medicinais, meus temperinhos. Então, essas coisas eu consigo arrumar tempo também para administrar. Eu não quero ver minha horta seca, né, esturricada com esse calor, então eu tenho que aguá-la, eu tenho que replantar, fiz isso semana passada. Então, percebe, essas 8 horas, fora o trabalho e fora o sono, é para essas coisas. E quando eu não administro o tempo, a maior prejudicada é essas 8 horas, entendeu? Ou seja, eu avanço muito o meu trabalho, eu diminuo o meu tempo de cuidado com as minhas coisas, com a minha casa, com aspectos que são importantes da minha vida, e isso tem reflexos na minha produtividade. E isso vai impactar nas 8 horas depois, que é o meu sono. Se eu tiver estressar-se hoje, né, não é uma escolha, né, professora? Não é. Não é, né? A gente tá lá ligado e uma hora aquela onda passa, né? Então, saber administrar o estresse também é importante, né? Não deixar com que ele nos destrua, nos sobrecarregue, nos adoeça, né? Porque, como eu estava falando, né, problemas de pele, problemas de estômago, tudo isso vem do estresse, né? Então, administrar... Agora, como que eu vou resolver meu nível de estresse? Também cada um tem que encontrar os seus caminhos, né? Ou vai dar uma volta com o cachorro, ou vai lá cuidar do gato, ou vai colocar comida para os periquitos, ou vai cuidar da horta, ou vai ligar para a mãe, ou vai dar uma volta na rua, ou vai ao mercado, né? Tem gente que se desestressa e ir no mercado, né? Então, assim, isso tudo me deixa uma pessoa mais leve, né? Isso tudo me faz bem ao ponto de que quem se relaciona comigo, quem está no meu dia a dia, consegue enxergar o quanto eu, ainda tendo bastante tarefa, ainda tendo bastante coisas para responder, ainda tendo resultados para alcançar, consigo manter-me equilibrado, consigo me manter de bom humor, né? O bom humor é extremamente relevante, né? Eu sorrio da própria desgraça, né? Ou seja, se eu caiu um tombo, né, e esses dias eu dei uma escorregada no estacionamento, eu gosto de sair de lá rindo, eu vou fazer o quê? Vou chorar? Vou ficar sofrendo, né? Então, assim, levar a vida também no bom humor me faz uma pessoa mais equilibrada. E aí, falando da administração do tempo em si, eu diria que são 3 pilares, né? Que seria a organização, seria disciplina e seria amor próprio. Eu resolvi colocar esse tripé, né, do amor próprio, porque ninguém fala nisso, né? Porque quando eu tenho organização, disciplina, eu faço as coisas acontecerem. Quando eu me amo, quando eu gosto de mim, quando eu me valorizo, quando eu percebo que essa é a única vida que eu vou ter, eu posso ter outras, mas não vão ser igual a essa, né? Se você tem outras crenças. Então, acreditar que essa é única, que outras podem existir, mas, como eu disse, não serão da mesma forma, aproveitar melhor essa. Isso é amor próprio. É saber que se eu cuidar bem da minha alimentação, do meu sono, eu vou ter um corpo melhor, uma mente melhor, um intelecto mais disponível até para suplantar e superar os desafios da minha atuação profissional. Então, organizo, coloco disciplina na minha rotina e me vejo como uma pessoa importante, me vejo como uma pessoa relevante naquele contexto. E, assim, o amor próprio é se reconhecer como um ser bom, né? É reconhecer-se como um ser importante, independente do outro, né? Porque quando eu dou muito valor ao outro, quando eu dou muita importância ao outro, a opinião, o que vai pensar, o que vai falar, o que vai, quer dizer, eu acabo me esquecendo, né? Então, para eu ter essa administração do tempo, eu preciso também me ver de forma positiva em todos esses contextos, né? Em todas essas partes aí da minha vida. E depois disso, né, eu começo a pensar em como eu posso estruturar e organizar meu dia. Se eu estiver em casa, ou se eu estiver trabalhando na empresa, eu tenho que criar rotinas. A melhor forma de administrar o tempo é criar rotinas. Ah, mas eu trabalho, às vezes eu tenho que fazer uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisa à noite, e acabo embolando o meu dia. Claro, depende do profissional de que a gente esteja falando,
da profissão, da empresa, isso pode ser verdade. Mas não só porque isso pode ser uma verdade, que eu tenho que transformar essa rotina meia louca que eu tenho num mundo só de estresse. Eu posso dividir nesses 3 períodos coisas da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Ou seja, eu não preciso ficar amarrado, eu posso levantar e fazer uma caminhada e saber que às 10 horas eu teria que esse bate-papo com você. Né? Eu poderia ter levantado, né, e ter feito alguma coisa pessoal, pago uma conta, visto meus e-mails pessoais, visto a questão do meu carro, ou seja, eu me organizando e tendo uma lista de coisas que eu quero e que eu preciso fazer, eu consigo dar conta de todas as áreas. O que acontece com as pessoas é que elas se deixam embolar, envolver por essa rotina e até para usar isso como desculpa, né? Eu não sou organizado, eu não sou disciplinado, eu não quero ser organizado, eu não quero ser disciplinado, e aí eu uso o caos que é um pouco a vida moderna para justificar. E justifica, então, eu não consigo fazer mais porque minha vida é uma loucura. Ela pode ser uma loucura, mas ela pode ser uma loucura mais organizada, ela pode ser uma loucura mais bem pensada, mais planejada, né? Então, esse seu dia tem que passar por um planejamento. O que eu vou fazer nessa terça? Né? Que horas que eu vou me levantar? O que eu vou fazer no período da manhã? O que eu vou fazer no período da tarde? Que prioridades eu tenho? Né? Daquelas tarefas que eu tenho para fazer, o que é prioridade? Né? Tem coisas que é para hoje, tem coisas que são para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui a 3 meses. Eu tenho um artigo que fui convidado por um professor da Uninter, né, que eu tenho que entregar em junho. Em junho, falta 3 meses. E sabe quando aquilo já está lá clicando na minha cabeça? Primeiro, que é uma coisa que eu aprendi, e aí fica uma dica, é não sofrer por coisas que eu ainda não tenho que mexer nelas, que é a velha e famosa preocupação. Me ocupar de uma coisa que ainda não chegou o momento dela. Então, isso é muito comum, né, professor Ademir, na humanidade toda, né? Sempre é muito comum. As pessoas sofrerem, a gente diz, está sofrendo por antecipação, nem sabe se vai ocorrer. Exatamente. Muitas vezes a gente fala isso para o outro, mas a gente também tem esse sentimento. Claro, então, e aí é uma questão de percepção. Será que eu vou começar a sofrer por esse artigo que eu tenho que entregar daqui 3 meses? Agora, se eu não pensar, se eu não me organizar, vai faltar 1 mês, vai faltar 15 dias, vai faltar 1 semana e eu não fiz nada. Então, o que eu tenho feito? Vou colocar esse exemplo. Primeiro que o processo criativo, às vezes ele acontece instantaneamente, num tocar de dedos, como eu fiz agora, como ele pode levar 1 semana, 1 mês. Eu ainda estou no meu processo criativo desse artigo, porque ele é livre, ele tem uma temática bastante específica. Então, assim, eu ainda não pensei sobre o que eu vou escrever, mas eu estou deixando, só que eu não estou me preocupando, entendeu? Eu só estou deixando minha mente devagar, e a hora que eu penso nele é assim, será que eu vou escrever sobre isso? Mas eu vou me organizar, eu vou definir um prazo, eu vou definir um meio, né? Eu vou definir um local, eu vou definir uma maneira de produzir esse artigo. Né? E a hora que eu definir isso, posso colocar no papel, posso colocar só na minha mente, eu prefiro, eu tenho meu celular, né? E eu anoto nele, né, coisas que eu tenho que fazer, coisas que são importantes, eu coloco avisos de quase tudo que eu tenho para fazer. Ontem, antes de ontem, meu celular tocou, estava lá, bate-papo com a Sandra, porque eu já sabia que eu não poderia colocar nenhum compromisso na terça de manhã, porque eu já tinha me comprometido. Então, isso é a organização do tempo. Né? Aí, se eu esqueço, chegava hoje, eu estava lá perto do centro, você me passou mensagem, professor, o nosso bate-papo. Oi? Né? Esqueci de que aquilo. Então, assim, a minha organização me permite não sofrer. Não tem perigo de eu esquecer e ficar passando carão. Não tem perigo de remontar várias atividades no mesmo horário. Então, a definição
das coisas que eu tenho que fazer e de coisas que são prioridades, mas eu não sei definir prioridade. O seu chefe sabe, o seu líder sabe. Então, você também... A cobrança vem, né? Então, assim, a primeira delas é prazo, a segunda é importância, né? Olha, é segunda, dia 1º de março, que eu tenho que entregar. Então, eu tenho um prazo. É dia 26, 14 horas, eu tenho tal coisa. Então, tem prazo. Então, definir. Aí, eu preciso de quanto tempo para preparar algo que eu tenho na quinta-feira? Pode ser 5 minutos, pode ser 5 horas. Então, se eu souber que é 5 minutos, eu posso deixar para quinta de manhã, sendo quinta tarde. Mas se for um negócio que vai levar 5 horas, eu preciso organizar a minha rotina e a minha agenda para fazê-la antes, porque eu sei que eu vou gastar 5 horas. Então, definir uma rotina, definir prioridades, definir meios para executar essas atividades. O que eu preciso? Será que eu resolvo só com o meu celular? Né? Hoje a nossa vida está dentro de um celular, mas algumas coisas eu prefiro vir para o escritório, eu prefiro sentar aqui no meu PC, né? Assim, e trabalhar aqui do que ficar lá digitando no celular, não é? Então é uma opção, né? E escolher qual é o meio, o método, né, que eu vou escolher para chegar naquele ponto. Então, é uma outra coisa que eu não posso deixar de lado, né? Definir essa lista, definir as prioridades e como que eu vou fazer. Eu vou fazer sozinho? Não. É uma tarefa que eu vou fazer junto com a Sandra, junto com a Aline, junto com a Vanessa, junto com alunos, né? Então, assim, o que eu preciso preparar para esse dia? Criar uma sala no Zoom, programar uma reunião no Stream, mandar uma mensagem via WhatsApp, né? Tem gente que é assim, ele precisava ter feito uma coisa antes daquela reunião e há 5 minutos ele está correndo para fazer. Claro que todos nós, né, não somos perfeitos e a gente pode cometer esses equívocos. Agora tem gente que é sempre. E aí ele cria uma imagem também, né, Sandra, que é assim, aquela pessoa que não cumpre horário. Displicência. E aí, assim, a gente vai criando uma imagem, né, dentro da companhia, vai criando uma imagem junto ao cliente, junto a fornecedores, e essa imagem pode comprometer o respeito que as pessoas têm em relação a gente. Então, a minha missão é qual? É de organizar para que isso não aconteça, é de estruturar. Eu sou desorganizado mesmo. Ninguém é perfeito. Agora, eu vou ser desorganizado o resto da minha vida? Não é? Eu, quando teve um sobrinho meu que morou alguns anos aqui comigo, e ele tinha uma regra que era assim, todo espaço comum, ele tinha que manter organizado. Então, cozinha, não podia deixar prato em cima da mesa, não podia deixar copo lá em cima da máquina de lavar. O quarto dele era o espaço dele. Então, ele fazia que se quisesse arrumar a cama, arrumava, se não quisesse, era o espaço dele. Então, assim, eu tenho que definir as coisas que são importantes e que impactam na vida dos outros. Porque enquanto eu estou organizando, se eu vou cortar meu cabelo hoje, amanhã ou sábado, faz alguma diferença para o outro? Não faz. Agora, se eu tiver que mandar um relatório até as 2 para a Sandra complementar os dados e amanhã cedo enviar para a direção da escola, se eu não fizer, eu comprometo a minha responsabilidade e a responsabilidade da Sandra, e isso vai impactar na visão que as pessoas têm ao nosso respeito. Então, pensar quem está imbricado, quem está relacionado, quem está ali junto comigo naquela tarefa também é importante, porque a minha organização, a minha dedicação, ela vai fazer com que o outro também seja mais efetivo, né? Então, evitar essa questão de não pensar a respeito. Tem gente que chega num nível, né, de negação da rotina, de negação dos compromissos, que ela não quer nem falar a respeito. Ela já se acostumou. Deixa eu tomar Eu acho que se acostuma com aquela rotina e a displicência e o não comprometimento com o que vem, que a vida oferece. Exatamente. E exige, né? É o não comprometimento. E aí, as consequências disso, né? E aquele profissional que ninguém quer trabalhar com ele depois, né? Falar, eu tenho que dar essa disciplina com fulano, eu não quero.
não é? Ah, eu vou ter que desenvolver tal projeto. Não, eu não quero. Se eu posso escolher, né? Por quê? Porque aquela pessoa criou uma fama de que não cumpre prazos, que não se compromete, que não se dedica, e assim por diante. Então, quando eu me organizo, quando eu priorizo, quando eu evito procrastinar, né? Que é uma palavrinha meio encrenqueira, mas que tem muitos procrastinadores e procrastinadoras por aí, né? São aquelas pessoas que sempre deixam para depois, que sempre deixam para amanhã. E procrastinar é um mal enorme que a pessoa faz a si mesmo, porque primeiro que ela não faz no tempo certo, deixa para a última hora, faz com a qualidade reduzida, e o pior de tudo isso, que vai afetar aquela característica que eu disse lá no começo, que era o amor próprio. Né? Eu vou ficar cheio de angústia, eu vou ficar cheio de sofrimento, aí vou fazer aquilo e ainda vou sofrer, vou trazer consequências para minha pele, para o meu cabelo, para o meu estômago, para os meus rins, né? E assim por diante. Então, procrastinar é uma escolha que eu tenho que não fazer, né? Eu tenho que escolher não procrastinar. Claro que eu posso me enrolar de vez em quando, claro que eu posso deixar uma coisa para a última hora, a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de organização da rotina, né? E quando eu faço isso, que eu faço uma agenda diária, semanal, mensal, semestral e anual, ou seja, aí já entra em objetivos, metas, algumas coisas maiores. Mas eu tenho que ter claro o que eu quero e o que eu espero ainda do mês de fevereiro, nesses 5 dias que faltam. Né? E para o mês de março, que vão começar as nossas aulas, o que eu tenho que me organizar? Então, a minha organização, a definição desses aspectos, eles são importantes para que eu consiga ser produtivo. Fazer um checklist também é importante, né? As coisas que eu tenho que fazer. Eu gosto sempre de receber meus amigos, um dos meus hobbies é cozinhar. Então, quando eu faço lá o cardápio, o que eu vou servir, eu coloco os ingredientes que eu preciso comprar, algum equipamento que eu preciso tirar ou preparar, porque assim, eu não posso chegar lá na hora do almoço, depois do almoço, e falar, gente, olha, a sobremesa não saiu porque eu tinha que ter feito ontem, colocado no freezer. Quer dizer, o nosso gestor, o nosso cliente, o nosso fornecedor, ele não quer saber dos meus porquês. Ele quer saber que eu entregue aquilo que eu me comprometi. E para eu entregar aquilo que eu me comprometi, eu preciso ter essa organização, eu ter esse enfrentamento da minha rotina. Porque, como eu disse, as pessoas se acostumam a levar a coisa embolada. Quando eu enfrento e sei que é um desafio meu, quando eu tenho como propósito não procrastinar, quando eu tenho clareza que o melhor e o maior beneficiado de administrar o meu tempo sou eu, antes de ser a quem eu presto serviço, tudo isso vai fazendo a diferença. E aí eu vou ficando uma pessoa mais produtiva, mais organizada, mais benquista, mais bem vista, um profissional mais desejado, né, naquele hall de profissionais disponíveis. Sabe aquele alguém que você fala assim, pode contratar, pode chamar, que ele não vai te decepcionar, ele vai entregar o que for contratado no tempo certo? Então, assim, são essas coisas que vão nos fazendo, né, Sandra, pessoas e profissionais melhores, mais organizados, mais estruturados, e com isso nós vamos alcançando aí os melhores resultados. Né? Mas isso, por favor. Nós vamos conquistando, na verdade, o nosso espaço no mundo, não só profissional, como pessoa. A gente vai se firmando e ganhando espaço, não é? Dentro Exatamente. da sociedade e tal. Sim. Professor Ademir, nós poderíamos ficar falando sobre isso mais meia hora, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer imensamente a quem está nos ouvindo e também a presença do professor mestre Ademir. Muito obrigada, professor, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco e a sua fala foi de grande valia. Muito obrigado pelo convite, fico aí à disposição, Sandra. Espero que ter contribuído para as pessoas refletirem um pouco sobre a gestão das suas vidas, né? E contribuiu muito, com certeza. Muito obrigada, até o próximo encontro. Até.